Olá, graças e paz. Vamos dar continuidade aos nossos devocionais e desta feita nós faremos uma série de vídeos dentro do texto de Mateus, capítulo 5, do que nós chamamos de as bem-aventuranças. Começamos hoje pelo versículo de número 3, que trata da primeira bem-aventurança. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. O texto diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É muito interessante que esse texto comece dessa maneira. Jesus está ensinando a uma grande multidão e Jesus tinha prazer em ensinar, Jesus tinha prazer em lançar luz sobre a vida das pessoas e agora ele está ensinando uma grande multidão. Mas é muito interessante que em um mundo materialista, tanto daquela época quanto o nosso, e talvez o nosso muito mais ainda, é curioso que Jesus comece ensinando a multidão falando sobre humildade. É mais curioso ainda quando nós examinamos o original e percebemos qual é a palavra utilizada ali. A palavra que é utilizada ali, ela é traduzida de maneira literal, significa pobre. Mas ela ainda é mais interessante porque no idioma grego haviam pelo menos duas palavras para pobre. Uma primeira palavra, penês, descrevia alguém que não desfrutava de luxos, não desfrutava de supérfluos. Era alguém que tinha apenas o necessário, que não tinha economias, que não desfrutava de privilégios sociais, não tinha TV por assinatura e outras coisas desse tipo. Mas era alguém que tinha apenas o essencial. Trabalhava hoje para comer amanhã. Trabalhava para comer. Mas não é essa a palavra utilizada aqui. A palavra utilizada aqui é pitokos. Era uma palavra que era utilizada para se referir aos miseráveis. As pessoas sem nenhuma condição social. As pessoas sem nenhum recurso financeiro. Servia para descrever uma pessoa que precisava se humilhar para pedir ajuda. Mas não uma ajuda em coisas supérfluas, mas ajuda para sobreviver. Era alguém que precisava olhar para cima para poder pedir socorro, sabe? Era alguém que não desfrutava de nenhum privilégio, era alguém que não tinha nenhuma força, era alguém que não tinha em volta de si, em torno de si, não possuía nenhum recurso financeiro. É essa palavra que Jesus utiliza, que o escritor Mateus utiliza para descrever aquilo que Jesus estava ensinando. Mas é bem verdade também que Jesus não está falando aqui de pobreza material. Ele não está dizendo que os pobres, apenas os pobres, materialmente falando, herdarão os céus. Não é isso que ele está falando. Embora ele se utilize dessa palavra, que traduzida significa pobre, e como falei, aponta para alguém em extrema pobreza, ele está falando de algo que é muito bem traduzido, como nós lemos, como humildade. Porque ser humilde é ter uma visão de si mesmo equilibrada, é não pensar de si além do que verdadeiramente é. É olhar para si e perceber a sua incapacidade de buscar a Deus, a sua incapacidade de resolver os seus problemas. É olhar para si e perceber que sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem olhar para cima para pedir socorro a Deus, você está perdido. Então é a essas pessoas que Jesus está dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que são incapazes de salvar a si mesmos. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que precisam, que necessitam da misericórdia e da graça de Deus para ser salvos, porque eles são incapazes de alcançar por si mesmos a salvação e o perdão de Deus. É dessas pessoas que Jesus está falando. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que você pensa acerca de si mesmo? Você acha que as tuas obras podem te salvar? Você acredita que por você se abster de determinadas ações, de determinadas atitudes, isso pode te conduzir para os céus? A Bíblia diz que a salvação não é por obras, é por graça, mediante a fé. E ele diz ainda: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não são as nossas obras que vão nos salvar. O que vai nos salvar é a fé, é o reconhecimento da nossa incapacidade
e é o depósito de nossa inteira confiança na pessoa de Cristo Jesus. Que nós possamos compreender essa verdade, sejamos humildes, reconheçamos que somos incapazes e peçamos misericórdia, olhemos para o alto e clamemos por socorro por aquele que verdadeiramente pode nos ajudar, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.